Voltando para gravar, vamos começar. Eu devia ter colocado para gravar quando a Paloma estava contando a história dela, né? Só assim o povo chorava. Bom, semana passada a gente começou a falar sobre serviços, né? A gente vai ter são 3 encontros que a gente vai tratar sobre serviços, para tentar contextualizar todos os elementos que estão associados ao marketing de serviços, como ele funciona, enfim, essas coisas. No primeiro encontro da semana passada, a gente começou a explicar o conceito de serviços. Então, a gente viu serviços enquanto um benefício, né, um elemento intangível que o consumidor compra e que ele espera um ganho através de uma transformação, de uma vantagem que ele vai obter sobre algo que ele não tem posse, sobre algo que ele não pode tocar, que ele não pode sentir e que ele não passa a ter propriedade sobre aquilo. Aí, nesse começo, nessa discussão sobre esse conceito de serviço, a gente começou a explicar que falamos sobre a importância do crescimento do setor de serviços, a importância do setor de serviços para a economia, como todo esse processo foi se adequando, como os países foram percebendo a importância do setor terciário para suas economias, e a partir dessa evolução, dessa importância econômica, o mercado começa a olhar com mais cuidado, com mais atenção para o setor de serviços, a tal ponto de que novos conceitos começam a ser desenvolvidos que são específicos para a área de serviço. Naturalmente, o ponto de partida, como a gente tinha conversado, foi a tentativa de replicar os conceitos básicos do marketing para a área de serviços, né? E nós vimos que não deu certo justamente por conta das peculiaridades do serviço, aquilo que torna o serviço algo único e singular. E a gente começou a ver essas diferenças. A gente viu que o serviço é intangível, a gente viu a participação do consumidor enquanto agente coprodutor do serviço, a incapacidade de estocagem, a heterogeneidade da percepção e da produção do serviço. Então, a gente começou a elencar uma série de características que distinguem serviços de bens. A partir disso aí, a gente começou a falar quais seriam as empresas que deveriam se preocupar com o marketing de serviços, e aí a gente viu o contínuo bem-serviços, né, a proposta de Carl Albrecht sobre uma forma de classificar o que se consome, e a gente vai sempre aceitar que em absolutamente toda a experiência de consumo vai existir um pouco de bens e um pouco de serviços. O que vai diferenciar é a proporção entre eles, justamente por conta disso o contínuo bem-serviços ele é importante. Depois a gente começou a ver classificação do serviço, né, o que a gente viu a diferença entre serviço no consumidor e serviço para o consumidor, e a gente viu a diferença de serviço de alto envolvimento e de baixo envolvimento. Com isso, a gente consegue construir os princípios básicos que explicam o que é um serviço e como ele é oferecido ou é apresentado ao mercado. A partir dessa evolução dos conceitos de serviço, começa a se construir uma série de ferramentas que são específicas para o setor de serviços. Como eu tinha falado, ponto de partida foi a tentativa de adaptar os 4 P's tradicionais: produto, preço, promoção e ponto de venda. No entanto, Kotler ele percebe que os 4 P's originais de McCarthy eles não conseguem se adequar de forma eficiente aos serviços. E ele propõe uma substituição. Ele acredita que os 4 P's de serviços deveriam ser transformados em os 4 P's de produtos, eles deveriam ser transformados em 4 C's de serviços. Lógico, como vocês sabem, todas essas siglas, todas essas palavrinhas vêm do inglês. Então, os 4 P's se tornam 4 C's, quando o produto se torna valor para o consumidor, preço se torna custo do conhecimento, promoção se torna comunicação e ponto de venda se torna conveniência. Na aula de hoje, a gente vai conhecer o que são esses 4 C's de serviços, como eles são pensados e construídos para se adequar à realidade de serviços, e depois a gente vai aprofundar essa discussão vendo a extensão do mix de marketing de serviços, que é uma proposta de Mary Jo Bittner. Então, Bittner ela propõe mais 3 P's para serviços: pessoas, processos e evidências físicas, fechando o que a gente chama do mix de marketing de serviços com 7 P's. Tá? Vamos conhecer um pouquinho dos 4 C's, depois a gente fala sobre os P's de serviços. Tá? Bom,
Como o quadro mostra, a primeira adequação do P de produto vai para a perspectiva de valor para o consumidor. Quando a gente fala de valor, vocês devem lembrar que o valor está associado ao conjunto de benefícios que vai ser entregue ao cliente, ou que vai ser entregue ao comprador do seu serviço. Uma das principais dificuldades no processo de produção de serviços é tentar trazer para uma perspectiva percebida atributos que não podem ser materializados. O que eu quero dizer com isso? Quando você compra um produto, por exemplo, você compra uma camisa, você pode tentar transformar em elementos, em atributos, características físicas de um serviço. Então, você compra uma camisa e o consumidor diz a você que o benefício que ele espera nessa camisa é que essa camisa seja confortável. E aí você pode transformar esse benefício, que é uma camisa confortável, em um atributo físico, objetivo. Então, qual seria o tecido mais adequado para tornar uma camisa confortável? Eu estou falando de uma região quente, então talvez tenha que ser um tecido fino. Então, vou procurar um tecido fino que seja confortável ao meu consumidor de acordo com o seu tato. E aí vem aquela questão dos 5 sentidos que a gente já falou algumas vezes. Então, a grande obrigação ou a grande dificuldade é tentar transformar esses atributos em um elemento replicável, né? Porque pensem na lógica de um sistema de produção. Para bens, a preocupação com o sistema de produção está muito associada à construção de um padrão, né? Então, eu tenho que transformar a necessidade do meu consumidor, eu tenho que transformar a expectativa que ele tem sobre o produto, eu tenho que transformar todo um conjunto de elementos que o cliente tem interesse em atributos físicos, né, que vão ser produzidos, que vão ser replicados. Mas em serviços a gente viu que isso é impossível. Então, a lógica para a construção do valor ao consumidor parte do princípio da perspectiva do valor percebido. Então, eu preciso agregar valor ao meu cliente de tal forma que esse benefício seja notado pelo meu consumidor. A gente já viu que existe uma dificuldade extra nesse processo, porque a percepção que o cliente tem sobre o serviço ela é totalmente heterogênea. Então, eu posso estar tentando agregar valor ao meu serviço para vocês agora, alguns de vocês achar que eu estou conseguindo entregar algum tipo de benefício, outros de vocês não notar nenhum valor nesse esforço que eu estou tendo. A maneira mais simples de tentar explicar a lógica de evolução da construção de valor para o consumidor está ligada à cadeia de valor agregado, quando a gente pensa no serviço em 4 estágios. Então, para um consumidor, o serviço ele pode ser pensado, ele pode ser concebido em 4 estágios. O primeiro que a gente chama de serviço básico, ou seja, os elementos mínimos necessários para que o serviço seja executado. Todo consumidor, quando ele pensa um serviço, ele constrói na cabeça dele um conjunto mínimo de atributos para que aquilo aconteça. Então, vou dar um exemplo a vocês, imaginando as nossas aulas aqui virtuais como um serviço. Bruna está dando oi aqui, eu acho que ela está meio perdida. Oi, Bruna. Ela acho que está travado para ela. Professor, Oi. tem um grupo querendo entrar, não sei se já conseguiram. Efraim, Kathleen. Ah, estão online aqui, Bruna. Ah, já estão? Beleza. Não, Kathleen está aqui, Efraim está aqui. Vamos Desculpa lá. aí. Nada, amor. Nessa mudança aqui, eu sigo como anfitrião quando eu cair, ou é quem está como anfitrião é Gil? Que está botando o pessoal para dentro do grupo? Eita, majestade! Eita! Não é? Não, eu sou anfitrião ainda do grupo aqui. Se começar a me arretar, eu vou botar a Paloma para fora. Ei, que é isso aí? Então, vamos imaginar, vamos usar como exemplo as nossas aulas. O que se espera como básico quando vocês pensam que um professor, que vocês vão comprar uma aula de um professor? Bom, o mínimo que você espera é que a aula tenha o tempo de duração combinado.
Então, se a gente fala que a aula vai durar 1h30, o básico que você quer quando você compra essa aula é que essa aula dure 1h30, né? Se a gente chega também para combinar como vai ser a nossa aula, eu digo a vocês que a aula vai ser online através da plataforma Zoom. Isso é o mínimo que foi acordado no processo de definição de características do serviço. Então, vocês consomem ou vocês compram a minha aula e a gente fecha um pacote onde a aula vai acontecer durante 1h30, às quartas-feiras, a partir das 19 horas, utilizando a plataforma Zoom. Esse é o elemento mínimo que é construído ou que foi concebido no processo de definição sobre o serviço. Isso é o que a gente vai chamar de serviço básico. No entanto, na construção do serviço básico, existe a diferença entre a sua idealização e a sua execução. Então, o que a gente pensa sobre o serviço esperado começa a partir do momento em que o prestador de serviço passa a agregar valor àquilo que está sendo comprado. Eita, que o chat hoje aqui está virado no giraia. Então, o serviço esperado, ele começa a ser percebido pelo consumidor através de um mínimo de agregação de valor que vai pela entrega daquilo que foi prometido. Então, imaginem que, num processo de concepção de serviço, a gente define um conjunto mínimo de atributos. Então, a aula vai acontecer durante 1h30, nas quartas-feiras, a partir das 19 horas, através do Zoom. Esse acordo que a gente firma para a concepção do serviço é o que a gente vai chamar de serviço básico. Aquele mínimo que foi combinado entre o consumidor e o prestador de serviço. Esse mínimo ele tem que acontecer, porque se nem o mínimo acontecer, automaticamente o consumidor vai ficar frustrado, ele vai ficar extremamente chateado. O processo de agregação de valor vem além do mínimo. Então, o que mais eu posso oferecer e que meu consumidor vai ficar feliz e que vai trazer para ele um sentimento além nessa execução de serviço. O primeiro estágio do processo de agregação de valor é o que a gente chama do serviço esperado, que seria a execução exata daquilo que foi contratado. Então, o pacote básico é aula às quartas-feiras, 19 horas, durante 1h30. O mínimo que eu posso agregar de valor para vocês é cumprir exatamente aquilo que foi prometido. Então, se eu passo a entregar para vocês a aula nas quartas-feiras, às 19 horas, durante 1h30, eu consigo agregar um mínimo de valor no nosso processo de construção de serviço. No entanto, eu, enquanto prestador de serviço, eu posso desejar algo mais. Eu posso buscar agregar ainda mais valor ao meu consumidor e tentar chegar no terceiro estágio do que a gente chama de ciclo de valor agregado de serviço, que seria a perspectiva do valor desejado, ou do serviço desejado. O que seria esse serviço desejado? Kathleen está levantando a mão. Oi, Kathleen. Ô, professor, o que seria valores intrínsecos? Valores intrínsecos são valores que fazem parte da sua... São só seus. Intrínsecos ao cliente. Então, são valores, princípios que são só seus. E que você dificilmente compartilha com outras pessoas. Deu para entender? Tá certo. Deu. Então, nesse processo de avanço, imagine o seguinte. Dentro dos serviços esperados, eu cumpri exatamente aquilo que a gente tinha combinado. Quando eu passo para o serviço desejado, eu começo a tentar adequar ou redesenhar o meu serviço a necessidades que são peculiares a você, a partir do momento que eu entendo o que realmente te importa, o que realmente te interessa. Isso é o que a gente chama de valores intrínsecos. Imagine que nessa aula que eu estou dando para a turma, imagine que eu esteja dando uma aula particular, tá? E que a aula particular que eu vou estar dando para vocês durante esse período dessa aula que a gente contratou, a aula que Kathleen espera, ela está muito mais direcionada a exemplos práticos. Kathleen quer que durante a aula eu mostre situações práticas, mostre como essas ferramentas que a gente está discutindo funcionam, como é que isso realmente dá certo nas organizações e mostre exemplos disso acontecendo. Já, por exemplo, o Rafael gosta mais de aulas teóricas. O Rafael prefere que eu fale sobre teóricos, pensadores, mostre 3, 4, 5 diferentes ideias sobre aquele conceito, fundamente de forma mais rigorosa cada um dos pontos que eu estou tratando. A minha aula foi pensada tentando seguir o mínimo de critérios que foram estabelecidos. A obtenção desse patamar, do que a gente chama de valor desejado, é a partir do momento que eu passo a adequar
a minha aula ou o meu serviço aos valores intrínsecos do meu cliente. Ou seja, durante o processo de construção e prestação do serviço, eu consigo entender, durante as nossas interações, quais são suas reais necessidades e passo a adequar a nossa experiência àquilo que você realmente precisa. Deu para entender? Ou foi complicado? Eu não, que o microfone estava ligado do amiguinho. Aí não Pois deu pra é, escutar. eu bloqueei aqui rapidinho. Deu para entender o que é o serviço básico, né? É quando a gente combina o mínimo que vai ser prestado no nosso acordo de serviço. O serviço esperado é quando eu, prestador de serviço, executo o mínimo que foi combinado. Então, a gente combinou algo, eu fui lá e executei exatamente aquilo que a gente combinou. Beleza? Então, isso seria o primeiro estágio de agregação de valor a um serviço. Eu vou entregar ao meu consumidor exatamente aquilo que a gente combinou. O segundo estágio de um processo de agregação de valor é quando eu, durante a nossa interação, durante o processo de prestação de serviço, eu passo a conhecer um pouco mais do meu consumidor e adequo essa experiência a valores, a desejos, a benefícios que pertencem apenas àquele cliente, ou seja, aos seus valores intrínsecos. Então, eu estou dando a aula, eu percebo que Kathleen gosta de uma aula em que eu trago exemplos mais práticos, então, durante a aula, eu adequo a minha experiência, oferecendo para ela uma série de exemplos, situações, citando casos que eu vivenciei na minha vida profissional, trazendo exemplos de organizações que colocam em prática as ferramentas que a gente está discutindo. Já quando eu estiver dando aula para Rafael, que eu percebo que ele prefere muito mais uma abordagem teórica, eu consigo ajustar o meu serviço de tal forma que eu traga para ele 3, 4, 5, 10 conceitos diferentes sobre aquele ponto que a gente está tratando e mostre as diversas visões dos autores que se contradizem sobre aquele elemento. Então, uma mesma experiência, ela começa a sofrer pequenos ajustes e pequenas adequações para conseguir entregar ao consumidor, ao contratante do serviço, um valor a mais do que aquilo que foi prometido ou do que aquilo que foi combinado. Isso é o que a gente chama de valor desejado. É quando você começa a adequar a experiência de serviço às necessidades do consumidor. Notem que esse processo ele acontece durante a execução do serviço. Ou seja, a adequação ela acontece após a interação entre prestador de serviço e consumidor. Tá? Isso é uma característica básica do serviço, como a gente falou. O serviço ele é consumido e ele é construído e consumido simultaneamente. Tá? Por última etapa, o quarto processo do ciclo de agregação de valor de um serviço é o que a gente chama de serviço inesperado. É quando, ao final de toda a experiência, eu consigo entregar a vocês algo que vocês realmente não tinham a menor ideia que ia acontecer. Imagine que, ao término da nossa aula, eu digo a vocês, bom, pessoal, a aula terminou, eu consegui interagir bem com vocês, entregar aquilo que vocês precisam e agora nós vamos sortear um prêmio. Então, aquele que for premiado vai ficar no topo da lista da herança de Paloma. Então, quem for sorteado da sala hoje vai ficar com 40% da poupança de Paloma quando ela bater as botas, né, que, segundo ela disse, vai ser logo, porque ela está aí, né, com vai não vai. É bom, né? É bom, vai nessa, vai nessa. Então, assim... Leva tudo no caixão. O inesperado, ou o valor inesperado, é quando o prestador de serviço consegue definitivamente surpreender os seus consumidores com a entrega de algo que eles não esperavam, que está além de tudo que foi prometido e de tudo que foi trabalhado. Tranquilo? Deu para entender? Deixa eu ver a cara de vocês, que eu não estou vendo a cara de vocês. Deu para entender? Marcos deu ok. Então, existem 4 níveis de agregação de valor de um serviço. O básico, que é exatamente aquilo que a gente combinou. O esperado, que é quando eu consigo agregar o mínimo de valor, entregando ao meu cliente exatamente aquilo que a gente combinou. O desejado, quando eu consigo entender as necessidades do meu cliente e adequar a minha experiência de serviço para aquelas necessidades. E isso faz com que o prestador de serviço tenha um jogo de cintura singular, porque em algumas situações ele vai ter que fazer várias adequações. E o inesperado é quando o prestador de serviço consegue ir além de todos esses elementos e entregar ao seu consumidor algo que ele jamais esperava que pudesse acontecer, enriquecendo aquela experiência de tal forma que torne ela única para o seu cliente. Beleza?
Essa é a dinâmica. Existem outros fatores que a gente vai falar na próxima aula, que é quando a gente vai tratar sobre qualidade em serviços. Então, a gente vai conhecer alguns elementos, o que a gente chama de dimensões de serviço, que vão ajudar a gente a começar a materializar um pouco mais esses elementos. Bom, bora lá. Primeiro ponto, então, valor para o consumidor entendido. Vamos tentar falar para o segundo, antes que acabe essa sessão, faltam aí 7 minutinhos para ela acabar. Segundo ponto, custo do conhecimento. Vocês já pararam para pensar o quão complicado é definir o preço para um serviço? Porque, assim, quando eu falo em um produto, existe elementos matemáticos que justificam a construção desse preço, né? Elementos contábeis. Eu vou ver quanto eu tenho de custos diretos, quanto eu tenho de custos indiretos, quanto eu tenho de custos fixos e variáveis, como esses elementos são contextualizados. A gente falou sobre isso, né? O preço. Eu vou levar em consideração o preço oferecido no mercado por produtos similares. Eu vou levar em consideração a percepção que o cliente tem sobre a qualidade do meu produto para que eu possa enquadrá-lo como um premium, como um produto popular. Então, existem fatores mais objetivos que ajudam a entender o preço de um produto. Mas e o preço de um serviço? Que critérios podem ser utilizados para que você consiga entender quanto se cobra por um serviço? Vários prestadores de serviço certamente sofrem com isso, porque as pessoas não conseguem entender valor naquilo que o prestador de serviço entrega, né? Eu não sei se vocês já tiveram, por exemplo, a experiência de procurar um agente de viagem. Então, você chega para um agente de viagem e busca ele para tentar construir um pacote de férias, né? E aí você vai lá, Efraim vai lá num agente de viagem e começa a conversar com o cara para tentar montar o pacote de férias dele. E o cara vai lá, dá uma série de sugestões, explica uma série de fatores. O Efraim está querendo viajar para fora do país, e o agente de viagem vai lá e explica para ele como funciona a legislação, como é que funciona peculiaridades da língua local, peculiaridades da culinária local, da cultura local. E aí, no final das contas, depois de meses interagindo com esse prestador de serviço, Efraim decide não comprar mais o pacote dele com esse agente de viagem, porque ele descobre que ele pode comprar na internet mais barato. Ele pode entrar direto no site da companhia aérea e comprar a passagem, ele pode entrar direto no site do hotel e comprar a hospedagem, ele pode entrar direto no site lá das empresas de serviço local e comprar os passeios que ele gostaria. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece pelo simples fato do consumidor não entender o valor do serviço desse agente de viagem, porque ele não percebe o benefício que esse cara traz para essa experiência que você está comprando. E, na verdade, nesse exemplo que eu estou dando, o principal benefício que o agente de viagem traz para uma experiência como um passeio de férias é o seu conhecimento sobre aquela situação, sobre aquela realidade. O conhecimento do prestador de serviço, ele é o principal fator norteador do preço do serviço que vai ser prestado, que vai ser consumido. Então, quando vocês pensarem enquanto prestadores de serviço, o quanto você deve cobrar pelo seu serviço, tenham em mente as seguintes perguntas. Quanto o meu conhecimento vale para o meu cliente? Quanto o conhecimento que vocês têm vale para o seu consumidor? E lembrem valor como aquela lógica de benefício percebido. Tá? Eu não sei se vocês conhecem a anedotazinha do cara que estava lá numa indústria, estava com uma máquina parada, e a cada hora dessa máquina parada, ele perdia milhares de dólares. E o cara desesperado, sem conseguir encontrar ninguém que conseguisse consertar essa máquina. Até que ele entra em contato com a assistência técnica, e a assistência técnica disse, olha, eu tenho um único técnico que conserta essa máquina. Agora ele cobra $10.000 pelo reparo. Aí ele diz, mande ele agora, porque eu estou desesperado, eu preciso fazer essa máquina funcionar. Chega o técnico lá na fábrica, olha para a máquina, depois de 10 minutos olhando, ele diz, não, eu já sei o que fazer. Pega uma chave de fenda, vai num cantinho específico, aperta um parafuso. Aí diz, liga a máquina. Aí a máquina começa a funcionar. O dono da fábrica diz, bom, então nesse caso eu não lhe devo nada, né? Ele diz, não, você me deve $10.000. Mas, rapaz, você vai me cobrar $10.000 para apertar um parafuso? Ele diz, não, eu não cobro $10.000 para apertar o parafuso. Para apertar o parafuso eu cobro $1 só. Eu cobro 9.999 pelo conhecimento de saber qual parafuso apertar. O custo do conhecimento está associado a isso. Qual valor é entregue
pelo conhecimento que você possui ao seu cliente. Isso é uma avaliação absolutamente subjetiva e que o mercado vai ajudar você a nortear, tá? O quanto de benefício o seu conhecimento vai ser entregue ao seu cliente. Outra pergunta-chave que você tem que ter em mãos na hora de pensar o preço do seu serviço. O quanto você investiu para obter o conhecimento que você tem hoje? Você vai contratar um pintor para fazer um serviço na sua casa. Bom, você pode contratar seu Zé, que é um faz-tudo, e que vai lhe cobrar R$100 para pintar a sua casa, ou você pode contratar um pintor profissional que fez curso nas principais, sei lá, empresas, não sei o que das quantas, que ensina a pintar com mais eficiência e qualidade. Seu Zé cobra 100, o João cobra 1.000 para pintar a casa. O que João norteia na construção do preço dele é o quanto ele investiu para obter esse conhecimento. Um investimento para a obtenção do conhecimento pode ser um investimento para o conhecimento técnico e formal, ou seja, eu fiz cursos de qualificação, eu fiz cursos de formação que me dão o conhecimento necessário para executar o serviço, mas também o investimento pode vir através dos anos de experiência. Então, eu tenho 2 mecânicos que vão mexer no meu carro. Eu tenho o Toninho, que começou a mexer no carro ontem, e tenho o seu Marcos, que trabalha com isso há 50 anos. O seu Marcos cobra 3 vezes o preço de Toninho. O seu Marcos tem 50 anos de experiência. O custo do conhecimento dele, da experiência de vida dele, é repassado ao preço dele. Estão entendendo isso aí? Por fim, antes que a sala caia, que vai cair daqui a pouco, existe o terceiro ponto-chave da construção do preço de um serviço, que é qual a diferença entre o meu conhecimento e o conhecimento do meu cliente sobre o serviço que eu estou oferecendo. Eu vou voltar ao exemplo de dar aula. Se vocês me chamam para eu dar uma aula, existe a diferença do preço que eu vou cobrar para dar uma aula para vocês, alunos do terceiro período, para o preço que eu cobraria, por exemplo, para dar uma aula numa pós-graduação, ou o preço que eu cobraria para dar uma aula para o aluno de ensino médio. Para cada um desses públicos, a diferença entre